Você já imaginou testemunhar um milagre que transforma a desolação em esperança viva? Hoje vamos mergulhar no mistério do Vale dos Ossos Secos, uma antiga história que desafia nossas crenças e promete uma reviravolta surpreendente em sua vida. Descubra como essa visão poderosa de Ezequiel pode ser a chave para a sua transformação pessoal e renovação. Sinta a sua curiosidade crescer e permita-se ser impactado por uma verdade que traz vida ao que parecia irremediavelmente perdido. Não perca essa jornada transformadora. Assista agora e veja o poder de uma promessa divina se desdobrar diante dos seus olhos. O livro de Ezequiel, muitas vezes, é o menos coberto na Bíblia. Durante o tempo de Ezequiel, o povo enfrentou adversidades intensas. Zedequias, o último monarca fantoche de Judá, recebeu o poder de liderar em Jerusalém, mas com forças limitadas à sua disposição. A cidade, mais uma vez sitiada, viu seu rei ser capturado pelo exército de Nabucodonosor. Uma cena trágica se desenrolou. Zedequias foi forçado a testemunhar o assassinato de todos os seus filhos, um golpe fatal para garantir o fim de sua linhagem. Após esse ato atroz, os conquistadores cegaram Zedequias, tornando aquela visão horrível a última lembrança de que ele teria. Isso foi seguido pela ordem de Nabucodonosor, para que Jerusalém fosse completamente destruída. No meio de tal turbulência, Ezequiel apareceu, chamado para profetizar enquanto estava longe, na terra da Babilônia. A canção espiritual Ossos Secos, embora tenha uma melodia que encanta muitos, é na verdade um relato sombrio inspirado na visão dada a Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Esta visão, dada pelo Senhor, destinava-se a trazer esperança vital para o povo escolhido, que estava desolado por causa da sua própria iniquidade. O Senhor permitiu que Nabucodonosor invadisse e subjugasse sua terra, levando o povo cativo para a exótica e remota Babilônia. Abatidos, encontraram-se em território estrangeiro. A visão do Vale dos Ossos Secos, descrita em Ezequiel, embora dirigida aos filhos de Israel, tem lição valiosa para nós também. No capítulo 37, versículo 1 e 2, é relatado que a mão do Senhor levou Ezequiel em espírito a um vale cheio de ossos. Ezequiel foi conduzido entre esses ossos e observou que eram numerosos e extremamente secos, sinalizando que estava lá há um tempo considerável. Esses ossos simbolizavam não apenas uma existência anterior, mas também a ausência de uma vida presente. Deus queria que Ezequiel percebesse profundamente a desolação da cena, mostrando um cenário sem esperança. Esta visão simbólica serve como um aviso. Assim como os ossos secos, nossos lares e vidas espirituais podem deteriorar-se se negligenciarmos os princípios divinos. A falta de atenção às diretrizes espirituais pode transformar nossa existência em meros esqueletos do que poderia ser. Até mesmo alguns cristãos que uma vez caminharam com o Senhor podem se encontrar nesse estado de aridez, vivendo mais do passado do que do potencial de seu futuro com Deus. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 1 a 4, as crianças são aconselhadas a obedecer aos seus pais, de acordo com o ensinamento do Senhor, pois isso é considerado correto. Honra teu pai e tua mãe. É destacado como o primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, sugerindo que tal obediência trará bem-estar e longevidade na terra. Os pais, por sua vez, são instruídos a não provocar seus filhos à ira,
mas a criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Ezequiel, no capítulo 37, versículo 3, é confrontado por Deus com uma pergunta profunda: poderão reviver esses ossos? A resposta de Ezequiel, reconhecendo a soberania divina, é que apenas Deus possui tal conhecimento. O trecho reflete uma crença em milagres e na capacidade de Deus de restaurar a vida, mesmo diante do que parece impossível. Essa ideia de restauração e avivamento é reiterada quando Deus ordena a Ezequiel que profetize aos ossos secos, prometendo-lhes vida por meio de seu poder. O processo de avivamento é descrito em detalhes. Os ossos se unem, são cobertos com tendões, carne e pele e finalmente recebem o sopro de vida. Através dessa visão poderosa, Deus reafirma a Ezequiel e a nós que Ele pode infundir vida onde há morte e desolação. Assim, tanto Efésios quanto Ezequiel nos ensinam sobre a obediência, educação orientada por os princípios divinos e crenças no poder sobrenatural de Deus para transformar e renovar. Ezequiel, ao ser instruído a profetizar os ossos, e aos pais a serem aconselhados a criar seus filhos no caminho do Senhor, são encorajados a confiar na orientação de Deus e no poder transformador. A proclamação da palavra de Deus tem um poder transformador e revigorante, oferecendo vida e fé àqueles que a recebem. Ezequiel testemunhou um milagre impressionante: ossos que se articularam, tecidos musculares e pele que emergiam nos esqueletos, reconstruindo corpos. No entanto, sem o sopro divino, esses corpos reconstruídos permaneceram inertes, apenas figuras organizadas, mas sem vida. Hebreus capítulo 4, versículo 12, nos lembra que a palavra de Deus é dinâmica e incisiva, capaz de penetrar nas profundezas mais íntimas do ser humano, discernindo pensamentos e intenções. Romanos 10:17 reitera que a fé nasce ao ouvir esta palavra poderosa. Em Ezequiel 37:9, Deus instrui o profeta a provocar o sopro de vida dos 4 ventos para animais e corpos reconstituídos. Uma metáfora enfatiza que, além de estrutura e organização, é necessária a essência vital que apenas Ele pode fornecer. Esta narrativa é análoga à vida da igreja. Pode haver ordem, estrutura e uma congregação, mas sem a presença vivificante do Espírito de Deus, assemelha-se a um corpo sem alma. Portanto, o sopro divino é essencial, não apenas para a vida física, mas também para infundir vitalidade espiritual, transformando uma estrutura organizada em uma comunidade vibrante e animada. Ezequiel foi instruído por Deus a pregar aos ventos uma palavra em hebraico, ruach. Pode ser traduzida como vento, respiração ou espírito. Essa instrução revela uma verdade profunda. Os esforços humanos são infrutíferos sem a presença e ação do Espírito Santo. A essência divina, o sopro de vida, é tão crucial para a nossa existência quanto foi para Adão no momento de sua criação. Quando Deus formou o homem do pó e soprou em suas narinas o fôlego de vida, como narrado em Gênesis 2:7, o homem se tornou um ser vivo. Este ato simboliza a infusão de vida que apenas o Criador pode conceder. Em João 3:5-8,
Jesus explica a Nicodemos que o renascimento espiritual é essencial para entrar no reino de Deus. Esse renascimento é distinto do nascimento físico e depende inteiramente do Espírito. Assim como o vento, cujas direções e origens são misteriosas, o processo de renascer pelo Espírito transcende a compreensão humana. A transformação que Ezequiel testemunhou, o exército de ossos secos voltando à vida, simboliza não apenas a restauração física, mas também a revitalização espiritual que Deus deseja para todos. O verdadeiro nascimento, a verdadeira vida, não vem dos nossos próprios esforços ou compreensão, mas do toque transformador e vivificante do Espírito Santo. Em Ezequiel 37:10, o profeta cumpre o comando divino e o sopro de vida, simbolizado pelos ventos, enche os corpos reconstituídos, dando-lhes vida e transformando-os em um vasto exército. Esta cena poderosa transcende o milagre físico, apontando para uma promessa de restauração e renovação espiritual. No versículo 11 a 13 do mesmo capítulo, Deus revela a Ezequiel que os ossos representam a nação de Israel, que estava desolada, perdendo toda a esperança e se sentindo completamente abandonada. O Senhor então promete não apenas trazer de volta a vida física, mas também restaurar a esperança e a integridade nacional de Israel, simbolizadas pelas promessas de ressuscitá-los de seus túmulos e levá-los de volta à terra prometida. Este diálogo divino continua a enfatizar a capacidade de Deus de transformar o desespero em uma esperança e a morte em vida, ao prometer abrir os túmulos e trazer o povo de volta à sua terra. Deus assegura a Israel que eles reconhecerão seu poder e soberania. No versículo 14, a promessa divina se expande, assegurando que Deus colocará seu Espírito no povo. Esta declaração refere-se não apenas à restauração física ou emocional, mas também à renovação espiritual profunda. Com seu Espírito, eles não apenas viverão novamente, mas também experimentarão um relacionamento renovado com Deus, fundamentado em sua fidelidade e poder. Esta narrativa é um lembrete poderoso de que não importa quão sombria uma situação possa parecer, o poder de Deus pode trazer transformação e renovação através do Espírito Divino. O que estava morto pode receber vida, o que estava perdido pode ser encontrado, e o que estava destruído por ser restaurado à sua antiga glória. Deus conclui a visão para Ezequiel, esclarecendo seus propósitos e significado. A nação de Israel, representada pelos ossos secos, havia perdido sua vitalidade e esperança. O método divino para reviver Israel envolvia tanto a proclamação da palavra quanto a concessão do Espírito. A Ezequiel foi dito para profetizar aos ossos secos, ordenando que ouvissem a palavra do Senhor. Ao obedecer, uma transformação milagrosa ocorreu. Ossos, tendões, carne e pele se uniram, reconstituindo formas humanas. No entanto, para que essa reconstrução fosse completa, com verdadeira vida, era necessário um sopro divino, o Espírito, que representa o elemento vital para a verdadeira revitalização. Isso ilustra um avivamento, um renascimento espiritual, que é essencial não apenas para Israel, mas também para a igreja hoje. A palavra e o Espírito são fundamentais para que a presença de Deus seja experimentada de forma significativa. Em Coríntios 3, 17 e 18, Paulo reitera que o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Somos transformados na imagem de Deus, de glória em glória, através deste Espírito.
Essa transformação é um reflexo da mudança que Deus deseja realizar em todos nós, de um estado de morte espiritual, simbolizada pelos ossos secos, para a plena vida em Cristo. Assim como os ossos secos foram revivificados pela palavra e pelo sopro de Deus, nossas vidas, uma vez marcadas pelo pecado e pela separação de Deus, são renovadas e tornadas vivas ao aceitamento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Este renascimento espiritual é um verdadeiro avivamento, transformando-nos profundamente e nos conectando com Deus de forma autêntica e viva. Chegou o momento de espalharmos essa mensagem de esperança para aqueles que, por causa de seus pecados e transgressões, estão em estados de morte espiritual. Ao espalhar a palavra e buscar a orientação e o poder do Espírito Santo, temos a oportunidade de testemunhar um renascimento espiritual, mesmo que pareçamos estar enfrentando um vale de ossos secos. Efésios 2:1 nos lembra que, embora estivéssemos mortos em nossas transgressões e pecados, fomos feitos vivos pela graça, por meio da fé. E Romanos 5:8 reforça a demonstração suprema do amor de Deus. Enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Estes versículos destacam a natureza transformadora do sacrifício de Cristo, que nos ofereceu uma nova vida, um presente não merecido da graça divina. Essa metamorfose espiritual, da morte para a vida, do pecado para a retidão, do desespero para a esperança, está no cerne da mensagem cristã. É uma transição que nos leva do abismo da morte espiritual para uma existência revitalizada em Cristo, marcada pelo amor, graça e verdade, através da fé em Jesus. Somos instigados a viver em alinhamento com os nossos valores e princípios do reino de Deus, refletindo sua luz e verdade em um mundo frequentemente dominado por sombras e desânimo. Portanto, quando compartilhamos essas palavras de esperança, fazemos isso não apenas como transmissores de um ensinamento, mas como testemunhas da transformação vivificante que Deus opera em nós. Somos chamados a ser faróis de luz, amor e verdade, inspirando um despertar espiritual naqueles que ainda não experimentaram a nova vida que flui em nosso relacionamento com Cristo. Assim, com a visão profética de Ezequiel, trouxe esperança e a promessa de renovação aos ossos secos, nós também somos convidados a experimentar uma nova vida através da palavra de Cristo e do poder transformador do Espírito Santo. Essa mudança não é apenas uma expectativa futura, é uma realidade tangível que podemos experimentar diariamente em nossos relacionamentos com Deus. Essa nova existência nos fortalece para enfrentar desafios cotidianos com fé, esperança e amor, com base na certeza de que em Cristo temos a vitória. O relato de Ezequiel sobre a restauração dos ossos secos é um poderoso símbolo da capacidade de Deus de revitalizar e renovar. Assim como ele prometeu restaurar Israel, ele está comprometido em renovar nossos corações e espíritos. Essa promessa de rejuvenescimento espiritual se estende a todos que sinceramente buscam a Deus, como evidenciado em Jeremias 31:3-4, onde o amor eterno de Deus e sua fidelidade prometem não apenas reconstruir, mas também infundir alegria e celebração na vida de seu povo. No Novo Testamento, o tema da renovação e restauração é igualmente central. E em Coríntios 5:17, somos assegurados de que, em Cristo, nos tornamos novas criações. O velho passou e o novo chegou. Esta renovação abrangente é o fruto do Espírito Santo, que nos renova de dentro para fora.
capacitando-nos a abandonar um passado pecaminoso e embarcarmos em uma jornada de retidão e verdade. Portanto, somos encorajados a abraçar essa nova vida, permitindo que a palavra de Deus e seu Espírito nos moldem, nos transformem e nos guiem em um caminho de restauração e plenitude. Em Cristo e pelo Espírito, somos convidados a participar dessa renovação contínua que nos redime, revitaliza e nos reorienta para vivermos de acordo com os propósitos de Deus. Romanos 8, 10, 11 destaca uma verdade profunda. Se Cristo habita em nós, mesmo que nossos corpos estejam sujeitos à mortalidade por causa do pecado, nossos espíritos vivem por causa da justiça. Além disso, se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em nós, Ele também dará vida aos nossos corpos mortais através desse mesmo Espírito. Este trecho reforça a mensagem de renovação e ressurreição que permeia as Escrituras, lembrando-nos do poder transformador de Deus que pode revitalizar até mesmo o que parece irremediavelmente perdido. Essa promessa não é apenas um consolo futuro, mas uma realidade transformadora presente. Somos chamados a viver essa nova vida agora, refletindo a justiça, bondade e glória de Deus em nossa vida diária. A visão de Ezequiel sobre os ossos secos e a promessa de restauração e renovação são aplicáveis até hoje, servindo como lembrete do amor inabalável de Deus e sua capacidade de trazer vida ao que estava morto, esperança ao desespero e restauração ao que estava em ruínas. Em Coríntios 5,17, somos lembrados da nossa identidade renovada em Cristo. Somos novas criaturas. O passado, com seus erros e fracassos, é substituído por uma nova realidade, fundamentada na justiça e verdade de Deus. Essa transformação é obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver em alinhamento com a vontade de Deus, manifestando a vida de Cristo em nós. Isaías 43, 18 a 19 nos convida a refletir profundamente sobre a capacidade de Deus de transformar e renovar. Através desses versículos, somos encorajados a deixar de lado velhas lembranças e falhas passadas para abraçar a novidade que Deus está trazendo para nossas vidas. Ele nos enxorta e não ficamos presos em nossas histórias passadas, mas a olharmos para frente, para as maravilhas que Ele está preparando para nós. Não se lembre das coisas passadas, não considerem as coisas antigas. Eis que estou fazendo uma coisa nova, agora ele brota. Porventura vocês não percebem? Farei um caminho no deserto, em rios no ermo. Estas palavras falam de um Deus que não apenas promete, mas também realiza mudanças significativas, transformando desertos em fontes de água, simbolizando o dom da vida e da esperança, onde antes havia desolação e desespero. Esse convite à renovação e transformação se aplica não apenas a contextos individuais, mas também coletivamente, pois comunidades e sociedades podem experimentar a revitalização que vem de Deus. Ao deixarmos para trás o que passou e recebermos o novo que Deus está fazendo espaço para Ele realizar obras extraordinárias em nossos corações e circunstâncias, nos guiando por caminhos de restauração e plena vida. Portanto, este trecho de Israel é um poderoso lembrete da capacidade transformadora de Deus. Ele nos chama a confiar em Sua palavra, esperar em Suas promessas e seguir o novo caminho que Ele está pavimentando diante de nós. Mesmo que esse caminho esteja no meio dos desertos de nossas experiências, é um convite para viver uma vida renovada, cheia de esperança e propósito, sob a orientação e cuidado do Divino. Acabamos de desvendar o poder e a esperança do Vale dos Ossos com Ezequiel.
Se essa história te inspirou, há muito mais para explorar e descobrir. Inscreva-se, curte e compartilha para não perder nenhuma revelação transformadora. Comente suas ideias e experiências e faça parte da nossa comunidade em busca de renovação. E seja transformado por cada vídeo. Sua jornada de descoberta acabou de começar.